Ok, olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso MBA. Estamos então iniciando a nossa terceira turma. Nosso curso tem sido um sucesso até agora, né? Estamos conseguindo então a cada ano evoluir, trabalhar mais. Então hoje nós vamos fazer uma apresentação geral, né, sobre o curso. Nós vamos então basicamente trabalhar hoje em duas etapas. De manhã eu vou dar uma visão geral sobre o curso, vou falar um pouco aí sobre quais são as regras, os critérios, né, para todos saberem como que vai ser o nosso trabalho, como vai ser a estrutura do curso, como é que vai ser a nossa dinâmica. E de tarde nós temos um convidado muito especial, o professor Grise, que vai falar sobre marketing internacional. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Em primeiro lugar, né, eu queria falar do professor Lupoli, que é o nosso coordenador. Ele é doutor em administração pela FEA, é professor também do curso de marketing da EASH-USP, que também é conhecida como USP Leste. E eu sou o vice-coordenador. Meu nome é Miguel Ângelo Enzo. Eu sou doutor em marketing pela FEA USP. Fiz o Master of Philosophy em marketing pela London Business School. Fiz o meu mestrado pela FEA. E também tenho uma graduação em engenharia civil e uma outra graduação em administração de empresas. Também como autor tenho vários livros. No momento, então, tenho 6 livros que tratam de marketing de serviços, marketing estratégico, pesquisa, marketing, vendas. E estou preparando um livro agora em inglês sobre marketing for luxury services, que é uma área de pesquisa que eu tenho já há vários anos, que é o marketing do luxo e serviços de luxo. E agora, eu gostaria de convidar vocês a se apresentarem, falar um pouco sobre vocês, né? Um curso de MBA, hoje em dia, entre outras coisas, ele é muito importante para criar um networking, para você conhecer outras pessoas, fazer contato. Isso pode ajudar muito você em termos de carreira profissional. Então, é interessante que assim que, agora que eu já me apresentei, né, que vocês também falem um pouco sobre cada um de vocês. Eu gostaria de ouvir, então, um pouco, né, coloquei aqui até uma listinha para dar um roteirinho para vocês, né, cada um rapidamente, né. Não sei se vocês conhecem esse livro chamado Gerente Minuto. Ele tem uma ideia muito interessante, né, que fala que no mundo de hoje ninguém mais tem tempo, então a gente precisa se acostumar, se treinar a fazer uma apresentação rápida. É também chamado de conversa de elevador, né? Como é que você se apresentaria para uma pessoa enquanto estivesse ali em alguns 30, 40, 50 segundos dentro do elevador? Então, basicamente, gostaria que cada um de vocês entrasse e falasse um pouco seu nome, sua formação, sua experiência profissional, expectativas em relação ao curso, e se quiser fazer também outros comentários e sugestões, tentando se manter aí dentro desse limite aí de 1 minuto, 1 minuto e pouco, né? É sempre importante, então, criar um network e também treinar um pouco essa apresentação. Então, gostaria de saber de vocês aí, quem que se voluntaria para ser o primeiro, né? Oi, Oi, aí. bom dia. Eu não estava conseguindo ativar meu próprio som. Ah, ok. Bom, eu sou a Paula, eu me formei em Relações Públicas pela ECA, na USP também. Eu já fiz um curso de extensão em marketing digital e eu tenho trabalhado focado em comunicação interna e em design. Eu estou fazendo agora um shift na minha carreira para a área de produto, design de produto. E a minha expectativa com o curso eu trabalho com empresas globais, a minha experiência é com empresa baseada nos Estados Unidos e eu estou buscando crescer nesse mercado. E eu quero trilhar um caminho de liderança, então eu acho que o MBA tem tudo a ver com isso, que ele é sobre a gestão e ele é sobre esse mercado global, então eu acho que eu vou tirar bastante proveito. Ah, perfeito, com certeza. Esse é o mercado internacional, né, ele sempre tem até um estudo que mostra que dos últimos 50 anos, o mercado internacional tem crescido mais do que a média do PIB de cada país individualmente, a média do mundo. Então, é um setor realmente muito dinâmico, está crescendo bastante, tem muitas oportunidades. Ontem mesmo eu participei de uma live com um executivo do Walmart no México, e a gente estava falando aí sobre processo de contratação, o perfil de pessoas que eles buscam, né? Entre outras coisas, para a gente entender melhor o que oferecer para os alunos.
E ele estava falando que realmente hoje eles têm esse desafio, né? As pessoas que vão trabalhar no marketing global precisam ter um perfil muito específico, elas precisam realmente entender diferenças culturais, entender o seu ambiente, entender seu contexto, ter uma flexibilidade, né, para você lidar com diferentes culturas. Então, esse é um dos pontos que realmente a gente aborda no curso. Então, Paula, obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Quem gostaria de comentar agora? Eu posso falar. Ah, ótimo. Meu nome é Iris, eu sou formada em marketing na USP Leste, sou da primeira turma. Hoje eu trabalho numa agência global da WPP e atendo uma agência de mídia digital e atendo um cliente também global, Mondelez, mas eu atendo aqui no Brasil. Então eu sei o potencial desse cliente e vi nessa oportunidade realmente entrar aí nesse mercado. Ah, perfeito. A Iris, então, é uma das nossas veteranas aí logo dos primeiros cursos, né? Então, Iris, bem-vinda de volta a casa, né? É um prazer ter aqui você de novo. Então, a Iris também é um caso que é muito comum hoje em dia, né? A gente encontra muita gente realmente tendo essa necessidade, né? Essa demanda. Você precisa estar preparado aí para lidar com outros mercados. O Brasil hoje apesar de algumas restrições, é uma economia relativamente aberta, né? A gente atua muito com outros países, a exportação nas últimas décadas teve um esforço maior do governo de abertura. Hoje, principalmente o agronegócio, né, puxa muito o nosso comércio exterior. Então, realmente, a gente observa muitas pessoas sentindo essa necessidade, né? O Brasil em si sempre foi um mercado grande, então muitas empresas achavam que só o Brasil era suficiente. Mas hoje em dia cada vez mais empresas estão percebendo que existe todo mundo aí fora, né? Com outros desafios, com outras características, mas com muitas oportunidades. Então, obrigado. Quem gostaria de ser o próximo? Posso, Claro. posso comentar? Claro. Meu nome é Paulo César, Paulo. tenho 49 anos, formado em gestão financeira e administração de empresas. Fui bancário, né, por praticamente 35 anos, né, comecei bastante cedo. E atualmente trabalho numa administradora de cartões de crédito e dedico à área comercial, entendo que os ensinamentos, tanto daquilo que significa o marketing geral, global, pode me ajudar no desenvolvimento da operação, mesmo que ela ainda seja nacional. Ah, perfeito. Inclusive do caso do Paulo é interessante, né? Porque no marketing internacional, assim como no marketing geral, né, a área financeira está cada vez mais importante também. Então é interessante que você tenha esse background, porque hoje em dia as empresas exigem cada vez mais resultado, né, rentabilidade. Então, para você trabalhar em marketing hoje, você precisa dominar os conceitos de rentabilidade, de taxa de retorno, porque tudo que você usa de dinheiro na empresa, você tem que justificar e você tem que provar que aquilo vai dar um retorno maior do que o que você vai gastar. Então, a gente observa isso mesmo, né? Cada vez mais o profissional de marketing, isso inclusive é um dos pontos que ontem a gente comentou, né? Que eles esperam que o profissional de marketing tenha, e isso até numa outra live que a gente fez semana passada também foi a mesma coisa quanto o profissional. Eles esperam que o profissional de marketing já tenha um bom conhecimento de finanças, porque ele precisa realmente justificar todas as ações, né? O que ele está propondo, que resultado que ele vai trazer, qual que vai ser a contribuição para a empresa, qual é o horizonte de retorno, enfim, esse conhecimento está se tornando cada vez mais importante e no nosso curso a gente trabalha bastante esse lado financeiro também. Então, obrigado ao Paulo. Quem gostaria de ser o próximo? Oi, bom dia. Oi, Posso bom falar? dia. Ou posso ser a próxima? Ótimo. Acho que o retorno de alguém foi. Bom dia. Bom Eu sou dia. Chayene. Todo mundo me chama de Chay, então é mais fácil. A minha formação, eu sou engenheira de produção, mas a minha base anterior é engenheira de indústria, fiz controle e automação. Mas durante esses 12 anos trabalhando na área, eu sempre trabalhei muito na parte de desenvolvimento comercial
na parte de marketing de produto, na parte de gestão. Então, eu parei um pouco a minha carreira, fiquei 2 anos e meio morando fora, fazendo um intercâmbio, fazendo uma imersão em outro país, e eu estou de volta, e achei interessante voltar a estudar e entender um pouco como é que está essa parte de marketing, essa parte de gestão, porque é a parte que eu sempre trabalhei e que eu quero continuar trabalhando. A parte de gestão de produto, marketing de produto, dentro dessa área. Trabalhei em algumas multinacionais, sempre voltado para a indústria e sempre dentro dessa parte de produto, de marketing, né? Então, o MBA seria mais para complementar e me colocar de volta no mercado de trabalho depois de 2 anos e meio fora. Ah, ok. A Chay comentou várias coisas aí que são coisas hoje relevantes mesmo, né? Primeiro, essa questão do mercado de trabalho, né, que está muito conturbado. Então, você ter uma formação, uma qualificação, hoje é fundamental para você ter o diferencial, né? Na verdade, o mercado todo, né, ele está com uma grande mudança que já vem de algum tempo, que cada vez mais ele está buscando não aquelas pessoas que fazem trabalhos mecânicos, né, reprodutivos, que são rotineiros, mas pessoas que tenham capacidade, né, de tomar decisões autônomas, de ter iniciativa, pessoas que sejam criativas, que tenham competências. Então, realmente é muito importante que a gente esteja sempre estudando, se atualizando, né? Até porque o mundo está mudando o tempo todo. E o marketing realmente é uma área que teve uma transformação enorme nos últimos 20 anos. O marketing do século XXI, hoje é muito diferente do marketing do século XX, né? Então, como eu falei, né, finanças é uma área que hoje é muito importante em marketing. Uma outra área que está muito importante, que provavelmente você pode já trazer um bom conhecimento, é toda essa área de processos. Porque hoje em dia, cada vez mais, ter bons processos organizados, bem estruturados, bem coordenados, são fundamentais para você entregar boas experiências, para você entregar bons produtos para o mercado, né? Então, hoje, e principalmente no mercado internacional, onde você atua com culturas diferentes, com países com línguas, legislação, uma série de fatores diferentes, né? Você tem muita dificuldade em criar padrões de processos para você conseguir atender com a mesma qualidade todo o seu público, todo o seu mercado. Então, hoje em dia, gestão de processos é uma área onde realmente você precisa ter também um bom domínio, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vai mostrar ao longo do curso, né? O gestor de hoje é uma pessoa muito mais multidisciplinar. Na verdade, você precisa conhecer um pouco de legislação, né? No nosso caso, mercados internacionais, como você trabalhou também, né? Cada país tem restrições diferentes, né? Na questão legal. Então, tem processos alfandegários diferentes, tem legislações, tributações diferentes. Além disso, tem outra tendência, né, que a gente tem muito forte hoje, que é a questão dos dados, da informação. Então, você precisa entender também da parte de informática, TI, processamento de dados, data science. Enfim, o mundo de hoje, né, ele evoluiu assim, de uma maneira muito rápida. E o profissional de hoje tem que ser uma pessoa muito mais capacitada, com muito mais habilidades do que era 20, 30 anos atrás, né? Nos anos 80, 90, a gente tinha grandes equipes de marketing fazendo assim muito trabalho manual. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial, a gente tem uma série de recursos de computação, de estatística, né? E a gente precisa entender um pouco de cada uma dessas questões também, que são pontos todos que a gente vai discutir ao longo do curso. Então, obrigado. Quem gostaria de ser o próximo? Ótimo. Bom dia a todos, meu nome é Jaqueline, eu tenho 29 anos, eu trabalho na área de marketing global, na verdade minha área chama marketing global. Eu trabalho numa indústria química, nós fazemos surfactantes, a única indústria, a primeira, né, indústria química a fazer surfactantes no Brasil. Nós começamos a nossa internacionalização já tem alguns anos, então a gente já tem fábrica no México, nos Estados Unidos, e tem escritórios aí pela China e Europa também, e eu fico nessa parte de marketing global, como analista de marketing global. No curso eu busco muito conhecimento teórico, principalmente da parte estratégica do marketing, para me desenvolver nessa parte estratégica, que eu acho que o marketing tem muito a contribuir
com a empresa, né, a parte de como desenvolver uma estratégia global, como desenvolver uma estratégia de concorrência. Hoje a gente fica tanto com a parte estratégica na empresa, como com a parte de rentabilidade, então as margens, a precificação. A gente tem uma outra área que é regional, mas a gente também cuida dessa parte de margens, da rentabilidade da empresa, os principais projetos. Então a gente também está ligado com a carteira de inovação da empresa e com a estratégia de longo prazo, o que a gente vai fazer para os próximos anos. Eu acho que esse MBA, né, pode nos ajudar a ter um maior background e maior conhecimento teórico para conseguir realmente contribuir nesse desenvolvimento. Ok. Você também comentou aí vários pontos que a gente acha que é realmente relevante no nosso curso, né? Um ponto é essa questão da teoria e a prática, né? O que a gente observou quando começou a montar o curso é que muitos cursos eles dão uma ênfase só na parte prática, na técnica, e a técnica ela é importante para você ter um bom conhecimento assim de como uma situação específica foi resolvida. Mas não quer dizer que uma coisa que deu certo numa situação vai dar certo em outra, ou uma coisa que deu certo num certo momento, numa certa época, vai funcionar de novo mais para frente. Então a gente considera que é fundamental ter as duas coisas. Você precisa ter uma base conceitual forte, porque são os conceitos que ajudam você a entender qualquer tipo de situação em qualquer momento. E a prática ela é importante também para você entender as diferentes aplicações das situações. Então, no nosso curso, nós temos buscado trazer pessoas com esses dois perfis, né? É claro que o forte da USP sempre foi o lado teórico, mas uma coisa que pouca gente sabe é que uma boa parte dos professores, principalmente na área de administração, nós temos também um contato forte com o mercado, através de consultorias, pesquisas, treinamentos. A gente faz uma série de trabalhos junto com empresas, tanto empresas públicas quanto privadas. E a gente tem também professores... Oi? Não? A empresa também é uma dessas empresas que contrata a USP para fazer trabalhos de pesquisa. Ah, perfeito. Então, a USP tem... professores da USP. Tanto na parte de pesquisa básica, né, quanto também na parte de pesquisa já mais aplicada, pesquisa de mercado. E a USP está fazendo, na verdade, esses dois esforços, né, um de se integrar mais com empresas e outro de se internacionalizar. Inclusive, no nosso programa, nós temos uma opção que é um módulo opcional no fim do curso que vocês podem fazer também uma extensão nos Estados Unidos. Então, nós temos convênio com uma universidade na Califórnia e é possível que vocês também tenham essa experiência. É um programa que a gente montou conjunto com o pessoal lá da FEA. Então, a gente monta um grupo grande, né? Eles começaram antes, então, geralmente vai mais gente da FEA, mas aos poucos a gente está levando mais gente aqui da EASH também. Mas é uma boa opção também para você ter uma experiência internacional, né? Embora eu tenha visto que vários de vocês já tiveram, e realmente é muito importante essa experiência, né? Então, ok, obrigado, Jaqueline. Parece que ela estava com problema, mas já resolveu, né? Quando eu coloco no mudo, eu não consigo tirar de novo do mudo. Mas eu vou colocar agora, qualquer coisa eu levanto a mão. Ok, obrigada. Perfeito. Coisas da internet, né? Bom, quem gostaria de ser o próximo? Pode ser eu. Pode ser. Pode ser você. Pode ser. Vou aqui. Meu nome é Raíssa, eu tenho 27 anos. Eu trabalho hoje no banco, numa área de planejamento e processos. Eu sou formada em administração de empresas e eu sinto muito essa necessidade do conhecimento em marketing e da internacionalização também, né? Hoje eu vejo que o marketing, assim como eu vejo muito de UX também, né, de pensar nessa experiência do usuário e pensar no cliente, muito importante, não só na área de marketing, não só nessas áreas específicas, né, mas em todas as etapas ali do desenvolvimento do produto, até ali no final o atendimento ao cliente. Então é isso que eu busco aqui no MBA. Perfeito. Realmente hoje o mercado internacional, né, ele traz uma série de novos desafios. Estava lembrando agora que estava falando, outro dia eu estava numa live com um empresário da Austrália e ele estava contando, né, todas as dificuldades que ele teve de se transformar numa empresa nacional para uma internacional. Então, coisas que a gente nem imagina, né,
um exemplo que ele deu, né? Ele falou, nossa empresa sempre se preocupou muito com embalagens, então todo o papelão é reciclado, a embalagem é toda reciclada. Aí a gente começou a exportar e descobriu que essa embalagem, quando chegava no cliente num outro país, já chegava toda deformada, porque no transporte pegava água, jogavam de um lado para o outro e tal. Tivemos que refazer toda a nossa embalagem para poder atender um novo processo de logística, né? Precisamos, então, isso foi só um dos muitos pontos, né? Outros pontos que ele fala, lembro, por exemplo, a questão de pagamento, né? Tem países que você tem que pagar tudo antecipado, tem países que tem taxas que você não imagina que tem, que são diferentes de outros países, tem países onde você às vezes espera semanas, meses na alfândega, em armazenagem, e se você não controla, não sabe muito bem esse tempo, né, os custos de armazenagem se acumulam. Se não tiver previsto, o teu prejuízo já começa antes de chegar no cliente, né? Enfim. De cultura também, né? Sim, com certeza. A diferença em cultura e regras também dos países, né? Então a gente tem que estar sempre ali atento se você vai vender um produto ou um serviço em outro lugar. É bem importante se atentar às regras, né? Porque isso pode mudar completamente como as pessoas enxergam o produto, né? Com certeza. Outro exemplo, assim, em propaganda. Eu fiz uma pesquisa com algumas alunas, eram todas de origem árabe, libanesa. Então, elas queriam estudar a diferença da comunicação, né, entre Brasil, Europa e os países árabes. E aí a gente pegou a revista Vogue e elas pediram para os primos mandarem do Líbano, de Dubai, do Kuwait, as revistas, a versão Vogue de cada país, e a gente fez uma análise das propagandas. E a gente observa como é diferente, né? Primeiro tem a questão religiosa, né? Você não pode falar de álcool, você não pode falar já tem uma série de restrições. Outra coisa interessante que a gente viu, né, é a maneira como eles editam as imagens, né? Uma imagem, muitas vezes em marcas, né, uma marca se posiciona como uma marca sensual. Aí quando chega num desses países, eles recortam praticamente o corpo inteiro, deixa só o rosto, porque ali você não pode mostrar o corpo, né, por uma questão religiosa. Então isso é um dos muitos desafios que você tem em termos de comunicação. A comunicação, ela é muito ligada à cultura. Então se você fizer algo que vai contra a cultura, a tua comunicação pode ter um impacto muito negativo. Bom, vamos para o próximo então. Quem mais gostaria de falar? Okay. Oi, bom dia. Meu nome é Jéssica. Jéssica. Eu venho de um mercado que, entre aspas, não tem muito a ver, né, da contabilidade. Hoje, atualmente, eu trabalho numa startup de serviços financeiros. E, assim, por que eu achei que iria encaixar? Nós estamos desenvolvendo o produto em outros países também, e tem um leque de oportunidades dentro desse mesmo segmento. Então, eu acho que vai agregar bastante para mim, para a empresa, o curso. Perfeito. Um dos pontos que também a gente tem como característica, né, desse novo século é esse crescimento dos serviços, né? E a internacionalização. Serviço é interessante porque dá para você internacionalizar, inclusive, de várias maneiras, né? A gente pode mandar o nosso serviço para outros países, ou a gente pode trazer outras pessoas para usar o nosso serviço aqui no nosso país, né? Então, um exemplo clássico seria a Disney, né? Eles importam pessoas para usar o serviço dele, que é o serviço de entretenimento, lá em cada um dos seus parques, né? E contabilidade é mais um dos diversos serviços que tem crescido, né? Porque está dentro dessa tendência que eu comentei antes, do impacto das finanças na gestão, né? Então, para você fazer gestão, a primeira coisa que você precisa ter é um bom controle e uma contabilidade de custos, né? Se você não sabe o teu custo, você corre um risco grande de baixar muito os preços e não ter margem, não ter rentabilidade. E custos, né, como você deve conhecer, né, não é assim simples como as pessoas imaginam, né? Tem todas aquelas questões de critérios de rateio, tem a maneira como você define o que é fixo, o que é variável, aonde você aloca, aí tem diferentes metodologias. Em serviço, por exemplo, tem uma metodologia que cresceu muito que é chamada ABC. A gente vai comentar um pouco isso no curso de finanças, que é Activity Based Costs, que é custo baseado em atividade.
Porque fazer custos de serviço é diferente de fazer custos em produtos. Então, é uma série de conhecimentos que você precisa ter, né? Entender até que ponto você já cobriu teus custos, até que ponto você consegue trabalhar com custo marginal, com margem marginal, enfim, né? Tem uma série de conceitos aí que a gente vai comentar também no curso e que são relevantes hoje para você ser um bom planejador, um bom estrategista, né? Ok. Quem mais gostaria? Eu posso me apresentar. Ah, perfeito. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo. Bom dia. Eu tenho 26 anos. Falando um pouquinho da minha experiência acadêmica, eu iniciei primeiramente curso de administração de empresas na PUC, lá em Perdizes, mas acabei não completando. Depois disso eu passei a cursar o curso de lazer e turismo na USP, na IASH, né? Sou um egresso da IASH. Ótimo. E sobre a minha formação profissional, né? Eu acabei, né, até pelo curso, né, de turismo, trabalhei em 3 multinacionais ligadas a esse setor, né, que é a F Education First, que é uma escola de intercâmbio. Trabalhei na Aeroméxico, que é uma companhia aérea, e por último na Accor, que é uma das maiores redes de hotéis do mundo, né? E na Accor em específico, que eu fui introduzido à área de marketing, né? Então lá eu fiquei por volta de 2 anos na área de marketing digital e tive bastante experiência prática, né, da área. E em paralelo, eu sempre quis empreender, né? E desde o ano passado, do começo do ano passado, eu decidi com outras pessoas abrir o meu próprio negócio. E hoje, nessa empresa, eu sou responsável pela área de marketing e vendas, né? Tanto por isso, principalmente por isso, que eu estou iniciando nesse curso, para mim também ter embasamento teórico, né? E levar estratégias de marketing e até de gestão de pessoas para a minha empresa, né? Ah, perfeito. Esse ponto de gestão de pessoas também é outro ponto importante hoje em dia dentro do marketing, né? Porque cada vez mais marketing é serviços e quem presta serviços, na maioria das vezes, são pessoas. Então, encontrar as pessoas certas, as pessoas mais qualificadas, definir o perfil que você precisa para ter desde o início, né, na tua empresa. É claro que nunca você consegue trazer a pessoa 100% perfeita. Então, tem uma estratégia, tem um equilíbrio, né? Até que ponto eu trago a pessoa, o que ela precisa trazer pronta e o que ela precisa ser desenvolvida pela empresa, né? Então, esse é um dos muitos desafios que a gente tem aí dentro de gestão de pessoas. E daí você falou também, né, de hotel, da Accor, né? Eu até participei uns anos atrás de banca de mestrado de uma aluna do curso de turismo, né, que trabalhava na Accor e foi sobre a parte de gestão de pessoas dentro da Accor e a parte também de sistemas de informação. Então, combinava um pouco os dois temas. E até nesse momento, né, eu estou orientando uma aluna, porque daqui a pouco eu vou comentar com vocês que vai ter que fazer um TCC, né, entre as exigências do curso. Então, ela está fazendo o TCC dela justamente sobre agências de turismo que estão buscando o mercado internacional. Então, é um caso bem interessante, bem semelhante com o seu, porque ela também trabalhou em multinacionais por muito tempo, ela é peruana, não é brasileira, mas já está aqui no Brasil há muito tempo, ela tem esse perfil empreendedor, e ela montou uma agência com alguns colegas, né? E agora, entre outras coisas, ela está estudando, então, né, esses mecanismos de internacionalização, os processos, e principalmente o mercado de famílias, né, com que as famílias buscam viagens, passeios de férias. Então, está bem dentro aí do nosso tema também, né? E isso, até no futuro, já pode ser uma sugestão para você pegar como tema do seu TCC um estudo dentro desses assuntos, né? Ok. Tem mais alguém? Quem que ainda não falou? Pode ser eu. Oh, perfeito. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu sou uma gaúcha aventurando aqui em São Paulo já há 3 anos.
Eu tô com máscara porque eu tô em trânsito e tem outras pessoas no carro, outra pessoa no carro. Eu sou antropóloga, sou oriunda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas sempre atuei no mercado corporativo. E o que me fez buscar essa especialização é que hoje eu sou diretora regional do Grêmio Futebol Porto-Alegrense para o estado de São Paulo. E eu faço parte da comissão de marketing também, e a gente tem alguns projetos bem interessantes a nível global, como um posicionamento do clube desde 2019, que se chama o Clube de Todos. A gente já tem feito várias campanhas com parceria dos clubes aqui em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, trabalhando muito a questão da inclusão e tal. E uma das coisas que eu sempre me preocupo e busco, junto com a nossa diretoria de marketing, né, a gente tem um diretor profissional, né, no caso eu sou cargo de confiança, né, porque eu participo da diretoria do clube, como você mundializa a marca, né, como você globaliza, como você é visto, né. Uma vez eu fiz um curso de arquétipos na Unicinos, lá no Sul, e eu gostei muito, assim, desse entendimento, assim como você falou, como você é percebido, como é que você se torna, como você quer ser visto e como você mundializa isso, né, e a comunicação do clube, a parte de marketing, ela é algo muito estratégico, né? Ontem mesmo nós anunciamos um jogador, que é o Douglas Costa, que é bastante influente internacionalmente, né? Por ter já passagem pelo Manchester, Juventus e tal. E isso foi uma repercussão mundial de várias redes, né? De pessoas influentes nos Estados Unidos e tal. Então, como você canaliza, como você comunica, como você trabalha projetos de engajamento, de inclusão, né? Contra o preconceito, por exemplo. E trabalha essas questões, né? Então eu acho que esse curso ele pode me dar muitos insumos para que a gente consiga ser mais efetivos nas nossas campanhas. Esse é o curso, né? Perfeito. Você falou de dois interessantes, né? Primeiro é essa questão do antropólogo, né? Depois da internacionalização. Eu conheço já alguns antropólogos que foram realmente para a antropologia do consumo. É uma área que está crescendo bastante, né? As empresas estão finalmente percebendo, né, que para você entender consumidor, você também precisa dominar um pouco da área da antropologia, né? A antropologia trabalha justamente muito a questão das culturas, que é aquilo que a gente estava comentando, né? A antropologia estuda a evolução das culturas, as características, as diferenças entre diferentes culturas. E realmente, apesar das culturas serem diferentes, né, entender cada cultura, entender suas diferenças, entender as origens desse comportamento são muito importantes. Então, aos poucos, as empresas estão buscando também os antropólogos para ajudar a entender melhor o consumidor. Quem é o consumidor, como que ele pensa, como que a cultura afeta, como que o grupo que ele pertence afeta, como que crenças, valores daquela cultura são importantes no comportamento, né? Porque crenças e valores são fundamentais na escolha, né, do que as pessoas fazem, e principalmente no consumo, né? Um pouco como a gente estava falando um pouco dos árabes, por exemplo, né? Se a cultura proíbe álcool e você é uma empresa que trabalha com álcool, como é que você vai trabalhar nesse mercado, né? Então você precisa entender primeiro como a pessoa pensa, porque geralmente essas questões são muito enraizadas, às vezes até são subconscientes, então não é fácil de você entender sem ter esse conhecimento, né? Então eu imagino que deve ter sido uma experiência muito rica para você de conhecer melhor como que funcionam essas diferentes culturas, né? E a segunda questão é essa questão da internacionalização dos clubes de futebol. Eu tenho também vários amigos, né, em clubes, principalmente no Palmeiras, né, meu clube, e a gente... Oi, diga. Você me desculpa eu não falar internacionalização, tá? São palavras que a gente não pode proferir dentro do clube. Sim. Tudo que tem a ver com Inter, a gente não fala. Então a gente fala, tudo que é Inter, a gente fala em mundial, entendeu? Por isso você está de máscara azul também, né? Só pra vocês. Aqui, ó. Toda de azul, né? Então, isso é parte da cultura gaúcha, né? É uma outra discussão. Então, mas isso é um desafio muito grande dos clubes hoje, né? Porque aos poucos estão percebendo que o futebol mudou, né? Que hoje o futebol é um negócio profissional, né? E um negócio global. E se a gente pega exemplos aí, principalmente na Europa, né? Se for para o Manchester United, se for para o Inter Milano,
enfim, os grandes clubes hoje, eles têm uma receita excepcional no mundo inteiro, né? A gente tem clubes, Barcelona, que fazem excursões na Ásia com milhares, dezenas de milhares de pessoas em cada jogo, né? Eles conseguem uma receita enorme. A venda de camisetas é global, assim, são receitas que tornam o clube tão poderoso, né? Como a gente tem essa diferença, né? Aqui no Brasil, o Flamengo, o Palmeiras tem um orçamento que acho que deve ter em torno de 150 milhões de euros, alguma coisa. Na Europa a gente tem clubes com mais de 1 bilhão de euros de orçamento, né? Então essa diferença de orçamento é o que explica por que hoje está cada vez mais difícil um clube de futebol se tornar um clube vencedor internacional, né? Então você precisa ter uma... Diga. Os times brasileiros, eles estão limitados ao clubismo brasileiro, né? Ou seja, pega o Paris Saint-Germain, pega qualquer time que vai ter lá um patrocinador de outro país, outro continente, de marca internacional. Vai o Grêmio usa o patrocinador master, por exemplo, o Inter é um banco do Rio Grande do Sul, que nem é um banco que nacionalmente existe. O próprio que se apegava muito na Caixa Econômica Federal, que não existe mais, né, o patrocínio, mas o BMG. E por que não a Crefisa, que são os masters, por que eles não pensam, tipo, no Emirates, numa Rakuten, enfim? Então isso eu também acho que ainda é um desafio para o marketing. Você internacionalizar e chamar esse patrocínio para o clube, que vai ajudar nesse impulso internacional também da marca, né? Sim, com certeza. Hoje, nas redes sociais, o BBB mostra isso, as marcas interagem o tempo todo com os atores envolvidos, né? Com o jogador, enfim, né? Ainda tem muita coisa pela frente, né? Tem o primeiro desafio da credibilidade mesmo, né? Porque os nossos dirigentes ainda não têm uma imagem muito profissional, né? Muito confiável. Então a gente vê, né? O próprio Inter, né? Passou por um escândalo aí recentemente, né? Isso afasta os patrocinadores, né? E depois um outro problema é que a visão às vezes é só regional, né? Se você olhar, a maioria dos clubes não tem nem uma torcida, uma atuação nacional, né? Nordeste é meio abandonado, tem outras regiões do Brasil onde geralmente você olha assim a mancha, né, de torcedores e você vê que está mais ou menos centrado ali na região onde o clube joga, né? São poucos clubes que têm uma torcida mais nacional, né? Então, falta primeiro esse esforço, porque o Brasil já é um conjunto de mundos, né? São diferentes países, né? O Brasil é maior que a Europa, então aqui a gente tem uma diversidade muito grande também, então falta uma atuação maior. Os clubes têm um pouco, né, desse esforço, os embaixadores em diferentes países, as torcidas... No Brasil a gente tem 900 consulados, né? E fora do Brasil também. Então são as embaixadas, né? Sim, do Flamengo. E a busca por esse MBA, né, de especialização em marketing, gestão em marketing internacional, é também de me capacitar para ajudar o clube nessa perspectiva de profissionalização, né? Vai ser fundamental, porque o futuro do futebol vai ser isso. Os clubes que souberem se profissionalizar, se organizar, né? Em primeiro lugar, tem que botar ordem na área financeira, né? Como a gente estava comentando, né? Muitos clubes hoje... O que já estava complicado, agora com a pandemia mostrou realmente as fraquezas, né? Então eles têm que, em primeiro lugar, botar em ordem, né? A maioria dos clubes tem uma dívida de média a grande, né? E se você tem dívida, é muito difícil fazer qualquer coisa, né? Então, primeiro tem que botar ordem aí nas despesas e depois começar a trabalhar de uma maneira mais planejada, mais estratégica e mais profissional, né? Ainda é muito comum também, como você falou, né, os cargos de confiança, o clube trazer pessoas que são conhecidas, né? Fora toda aquela questão folclórica, né? A gente tem clubes hoje onde contratação de jogador passa por análise de búzios, passa por um padre que abençoa o jogador e diz que tá bom, né? A gente tem todo esse folclore aí do futebol ainda hoje em dia, né? Pessoas que são totalmente fora, que acabam influenciando, né, no resultado. Fora a questão política, né, que também é muito forte nos clubes, né, porque ainda não... Enfim, né, é todo um outro mundo aí que tem muita coisa para fazer, né, e aqueles que forem mais rápidos, que entenderem o problema, vão ser os que vão sobreviver, né.
a gente vê aí que hoje em dia, né, o que aconteceu? Os clubes tradicionais estão começando a cair, né? O Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco já estão na segunda divisão, né? Quem mais vai parar lá, né? A gente está vendo nos últimos anos que isso está ficando cada vez mais comum. Quem não consegue se manter vai caindo, né? A Portuguesa, que foi um clube médio assim forte, né? Nos anos 70, 80, hoje acho que não disputa nem mais nenhum campeonato, né? Acho que, eu não sei se, acho que só a última divisão do Paulista, alguma coisa assim, né? É uma pena, né? Um clube tão tradicional, com toda uma história. Botafogo tem uma história muito bonita, o Vasco também, né? Uma série de inovações, mas Cruzeiro, né? Com tantas conquistas. Mas hoje a gente vê que o passado já não sustenta mais, né? Tem que ser profissional, estruturado. E, inclusive é uma pena, porque eu vejo poucos MBAs na área desportiva, de futebol ainda, né? Eu conversando com o pessoal da área, eles me falam que é praticamente só jornalistas que se interessam, né? São poucas pessoas de clube que pensam em ter uma formação profissional. Então essa mentalidade precisa evoluir. Bom, nós já falamos bastante aí de futebol, né? É um tema que eu gosto, então a gente acaba esticando um pouco, né? É um tema apaixonante, né? O interessante do futebol é isso, você trabalha muito com as emoções, né? Mas tem que ser profissional. Ok. Bom, muito obrigado então aí pelo seu tempo aí, mesmo do carro participando. Mais alguém gostaria de participar? Faltou alguém comentar? Pode ser eu. Ah, ok. Meu nome é Valdec, eu tenho 47 anos, na verdade, a minha formação é jornalismo, né? Jornalismo. Trabalhei muito tempo como jornalista, como repórter em redação, depois migrei para PR, né, para assessoria de comunicação, e nos últimos 15 anos, mais ou menos, eu também migrei para o marketing, né, na verdade. Hoje eu dirijo uma agência de live marketing, então eu vivo marketing muito no dia a dia hoje, e com o curso, na verdade, eu busco reciclar e ampliar aí a minha base conceitual e teórica, até porque eu tenho interesse futuro aí na área acadêmica e estudando os cursos de MBA, sobre marketing e sobre gestão, eu encontrei, pelo menos nesse curso, uma ementa que tem muito da teoria que eu acho que me faz falta para continuar uma carreira acadêmica e também para suprir aí as minhas deficiências em termos conceituais na minha carreira, né? Porque eu comecei a trabalhar com marketing muito diretamente, então muito das coisas eu acabei aprendendo na rua, como se diz, né? Então eu estou buscando dar uma alicerçada um pouco mais ampla aí do ponto de vista conceitual e teórica para pensar aí no futuro e também, obviamente, para usar esse conhecimento aí no meu dia a dia que eu já executo hoje, né? Ah, perfeito. O live marketing é uma área assim bem interessante, é uma área nova assim relativamente dentro do marketing, né? Mas está muito ligado com os tempos de hoje, né? Que é a questão de você criar as experiências do consumidor com a marca. Então isso é muito importante hoje em dia, né? Porque as pessoas buscam cada vez mais essa experiência, esse contato, né? A gente começou ali com as flagships, onde as lojas eram feitas mais para você conhecer a marca, conviver. Depois você começa a ter... Bom, algumas coisas sempre existiram, né? Os eventos, principalmente alguns setores mais de nicho, né? Mas a experiência é fundamental, né? Infelizmente esse é um setor que foi muito afetado, né? Porque hoje em dia ficou praticamente impossível fazer uma experiência presencial, né? Então o pessoal está gastando a criatividade para tentar achar soluções online, né? Eu tenho visto assim algumas coisas bem interessantes, né? Que o pessoal tem que fazer alguma coisa, né? Você não pode ficar parado. Esse é um dos desafios do momento, né? Você vai ter que ser muito criativo, né? Porque senão você não vai sobreviver. Então você tem que achar alguma forma de aplicar a tua competência, experiência que você já tem dentro de um outro canal, né? Então essa é uma questão assim muito que a gente vai ter mesmo, né? Agora estão falando de alguns programas de incentivo à área de eventos, então pode ser que isso ajude também a dar uma sustentada no setor, né? Mas realmente é um setor que o pessoal precisa fazer um esforço muito grande aí até para sobreviver. Mas vai ser fundamental. Eu já vi alguns profissionais, pesquisadores falando que esse é um dos setores que deve voltar com mais força e mais rápido assim que tiver tudo liberado, né, em condições normais, né, como a gente tinha antes.
E isso é uma característica do ser humano, né? O ser humano é um ser social. Ele quer fazer parte de outros grupos, ter contato com outras pessoas. E a gente hoje, a gente trabalha muito com a ideia de que a marca, né, ela é como uma pessoa, né? É algo com quem você se relaciona, com quem você interage, com quem você se identifica com os valores dela. Então, você criar esses eventos aonde você comunica, você reforça esses valores, as posições da marca, as suas posições, né, são muito importantes. E isso as empresas vão continuar tendo que fazer aí por um bom tempo. E aí, na área internacional, né, a gente entra nas questões que a gente falou antes, né? Cada país vai ter legislação diferente, vai ter restrições, vai ter a questão cultural, mas existem algumas empresas aí que são bem interessantes até para a gente estudar, né, que são grandes empresas globais de eventos. Então, elas conseguem fazer grandes eventos globais aí para marcas globais, né? E realmente é um mercado muito interessante que acho que volta aí com toda a força. Tem bastante futuro aí para frente. Ok. A expectativa agora é ressignificar a marca, ressignificar a palavra eventos, né, daqui para frente. Uhum. É, perfeito, né? Vai ser um novo conceito aí. Assim como uma série de outras áreas que são de experiência, né? Um dos assuntos também que a gente discute ao longo do curso, né? Essa questão, como levar a experiência presencial para uma experiência digital, né? São duas coisas interessantes que têm suas vantagens, mas você tem que entender as vantagens, né? O presencial tem essa questão da interação pessoal, do contato, do olho no olho, né? Então isso você perde mesmo porque no digital você não tem os 5 sentidos como você tem no presencial. Mas o digital tem a vantagem de ser conveniente, prático, está ali na mão, né? Você não precisa se deslocar. Então, se você encontrar uma forma de combinar as duas coisas, de criar algo que gera o contato e traz a praticidade, traz a comodidade, né? Você começa a entrar nesse novo caminho. Então, a primeira questão, que é um ponto que a gente vai discutir um pouco no curso, né? Essas características, o que é o físico, o que ele tem de bom, o que você precisa levar do físico para o digital, o que o digital tem, como combinar os dois, né? De uma maneira que fique algo ainda rico, atrativo para o teu público. Então, o desafio da experiência, né, vai ser nos eventos, vai ser nos restaurantes, vai ser na hotelaria, basicamente, praticamente todos os serviços, né, têm muito da experiência, e criar a experiência digital é um dos grandes desafios que a gente tem, tanto no nosso mercado nacional, como também mais ainda, né, sempre que a gente tem problemas nacionais, eles se multiplicam quando a gente vai para o internacional, pelas diferenças, né, entre cada país vai ter que ter uma solução diferente, né, em função de cultura, de legislação. Ok. Quem gostaria de ser o próximo? Tem mais alguém para apresentar? Será que já passamos por todos? Eu não tenho aqui como saber com certeza, mas se ninguém mais se manifestar, a gente continua. De qualquer jeito, vocês vão ter bastante chance de se conhecer, né, de interagir. Então, acho que hoje já está suficiente para a gente conhecer um pouco melhor como que é cada um, né, suas expectativas, o que a gente vai oferecer, né? Então, vamos agora para alguns detalhes. Então, primeiro, de modo geral, eu queria falar para vocês, né, sobre o nosso MBA. Ele foi um curso, né, que a gente discutiu muito, né, como seria o diferencial, quais seriam as suas características, né? Então, a gente identificou, né, que tem duas demandas muito fortes. Então, até vocês devem ter percebido aí que pelo perfil dos que se apresentaram, a gente tem algumas pessoas que estão entrando no mercado, estão buscando formação, estão buscando essa integração com o marketing, trazer os conceitos, absorver, e outras pessoas que já têm uma atuação no mercado, mas às vezes a atuação é mais prática ou essa atuação foi baseada em alguma formação já muito antiga, então ele busca atualização. Então a gente montou um curso que buscasse atender essas duas questões, trabalhar com pessoas que estão buscando essa formação e também aqueles que buscam uma atualização. Então, com isso, a gente criou um curso onde a gente traz diferentes dimensões, né? A gente trabalha com uma dimensão mais formadora,
que é a ideia de dar uma cultura geral para vocês. Então, vocês vão ter matérias sobre economia, política, finanças, que são matérias básicas, né, que são importantes para você entender um contexto, fazer uma análise de ambiente, uma análise setorial, uma análise de concorrência. E, ao mesmo tempo, a gente também quer atualizar e trazer, então, o que está acontecendo, quais são as tecnologias de ponta, os principais conceitos e o que está acontecendo, né? Uma coisa que a gente observou é que muitos cursos se focam muito no mercado americano. E, na verdade, o mundo inteiro está passando por transformações. Então, a gente vai buscar variar também, principalmente a questão dos cases, dos exemplos, né? Trazer não só as experiências americanas, mas algumas experiências europeias que estão sendo bem interessantes e principalmente as experiências asiáticas. O mercado asiático é um mercado de muito potencial. E aí, se você vai trabalhar com esse mercado, né, você precisa também entender bem o que está acontecendo, quais são as tendências e questões culturais. A China, por exemplo, é uma área, um país que está desenvolvendo assim de uma maneira muito rápida. E a gente espera que mais algumas décadas ele se torne tão desenvolvido, tecnológico quanto o Japão. Então é interessante também a gente ver o que está acontecendo no Japão em termos de tecnologia, né? O Alibaba e todo o grupo, né? Por exemplo, é um setor muito inovador que está fazendo muitas mudanças assim realmente muito interessantes e ao mesmo tempo muito diferentes das americanas por causa da cultura do contexto. Uma característica, por exemplo, do mercado chinês é que o governo ele incentiva a você desenvolver tecnologia, mas que gere empregos. Ao contrário do americano, né, que busca automatizar tudo, né? Então, você entra num supermercado hoje chinês que já tem tecnologia, mas tem muita mão de obra, porque eles têm um mercado precisando de mão de obra. Então, a legislação e a cultura afetam a maneira como a tecnologia é desenvolvida e aplicada. E também a gente observou, né, que tem várias tendências que são fundamentais como parte de qualquer curso, né? A discussão sobre ética, que é um ponto fundamental, né? Aqui no curso da EASH, inclusive, a gente tem como um dos pilares, né, essa questão da formação ética do indivíduo. Então, a gente vai ter uma discussão para deixar claro, né, quais são o que é a ética, quais são os seus conceitos, como uma empresa trabalha dentro de limites éticos. Depois tem toda a questão da sustentabilidade, né, que ela envolve tanto a questão da empresa, né, de condições de trabalho dentro da empresa, a questão da geração de empregos, como também as questões sociais, que é o impacto na comunidade, e as questões ambientais, o impacto no meio ambiente, né? Questões de diversidade também são importantes hoje em dia. Depois tem todas as questões de aceleração da tecnologia, né? A gente já falou bastante aí dos impactos dos aspectos digitais, né? E daí quando a gente fala digital tem dois grandes mundos, né? Tem a área de comunicação digital, com as mídias digitais e tal, e tem a questão dos canais digitais e a questão da logística, né? Porque hoje em dia não adianta simplesmente você ter um site e vender se você não tiver toda a logística por trás. E se você vai trabalhar no mercado global, você precisa ter uma estrutura de logística muito bem estruturada, porque não adianta vender e depois não entregar, né? Então a gente vai entrar nessas discussões. Uma outra discussão também, que é muito forte hoje em dia, é a questão das métricas, né? A questão do impacto dos controles que as empresas exigem, né? Cada vez mais elas querem ter métricas específicas de curto e longo prazo para saber exatamente como é que está sendo o comportamento das ações de marketing e o desempenho. Depois tem todas as questões demográficas e comportamentais também que são influentes hoje, né? Entre outras, a gente pode destacar a questão do crescimento dos milênios, né? É uma nova cultura, novos valores, tem um impacto em praticamente todos os aspectos de marketing, né? Mesma coisa é o chamado grey market, que é o mercado das pessoas de cabelos brancos, né? Cabelo cinza, que é um mercado que também está crescendo, né? Isso é uma tendência mundial de envelhecimento da população por causa do desenvolvimento da medicina. Então você precisa também se preparar
para entender as necessidades desse segmento, né, e encontrar as oportunidades para atuar nele, né. Uma outra questão também que hoje é muito forte é essa questão toda do impacto do Covid e o pós-Covid, né. Essa é uma discussão que a gente vê no dia a dia, é só entrar no YouTube, tem lives sobre isso o tempo todo. O que está acontecendo hoje, o que está mudando no comportamento, né? Todo mundo quer saber como é que vai ser o comportamento do consumidor depois da Covid, o que vai mudar, o que vai se manter, o que vai vir de novo, né? E as questões em geral de cultura, né? Que daí são muito amplas, principalmente essa questão, né? Entre a mudança de uma cultura local para uma cultura global, em que você trabalha com diferentes grupos, diferentes valores, etc. Então, de modo geral, né, a gente identificou que o nosso curso, entre outras características, ele precisa ter esse lado da multidisciplinaridade. Você precisa dar uma formação ampla de diversas áreas, diversas disciplinas, diversas visões, para que a pessoa esteja habilitada a atuar nesse mercado, né? Então, isso a gente definiu como um dos nossos diferenciais, né? O outro é o perfil do nosso corpo docente, né? Em que nós temos, então, uma boa parte de professores que têm título de doutor, são pesquisadores, têm uma especialização muito forte, né? Então, isso é uma característica, né, que é muito nossa da universidade pública, né? Que, infelizmente, nas privadas, os professores não têm a mesma condição de trabalho, de pesquisa, porque as faculdades exigem que ele dê uma carga horária de aula muito forte. Então, sobra pouco tempo para ele ler, se atualizar, para fazer pesquisas, para orientar alunos. Então, no nosso caso, a gente tem uma dedicação que é distribuída entre pesquisa, a docência, né, as aulas, e a extensão, que são cursos abertos. Inclusive, eu, por exemplo, todas as férias, né, todo o semestre, eu ofereço um curso gratuito, que é um curso de extensão, que é uma noite, 4 horas. Então, é um curso aberto, onde qualquer pessoa da comunidade pode participar. E eu escolho temas que eu estou fazendo pesquisa e faço um curso rápido de atualização para as pessoas conhecerem um tema específico. Agora, por exemplo, nessas férias, né, geralmente esses cursos são sobre o mercado de luxo, que é um que eu pesquiso bastante, né? Agora, em julho, por exemplo, eu vou fazer um curso que é sobre o luxo de segunda mão, que é um setor que está crescendo bastante também hoje em dia, porque está dentro desse contexto, né, de sustentabilidade, de reciclagem, e o luxo sempre teve essa característica, né? O luxo tem um valor alto, então não é só um mercado do produto novo, mas existe um mercado forte também da revenda, né? Mas que tem as suas características e ainda tem muitas oportunidades que não estão sendo tão bem exploradas. Agora, algumas empresas estão começando a trabalhar melhor esse mercado, mas ainda é muito recente. Então, é um curso que, então, geralmente eu escolho esses temas que são assim de ponta, que estão crescendo, que eu estou orientando algum aluno, que eu estou pesquisando. Então, eu ofereço como curso de extensão. Então, a gente tem essas oportunidades, né? A gente pode fazer pesquisas, a gente pode trabalhar com bolsas, através de incentivos, a gente orienta alunos para fazer pesquisas, a gente consegue ter mais tempo de leitura, de preparação. A própria pesquisa obriga a gente a ler muitos artigos, a saber o que está acontecendo. A gente faz parte do nosso trabalho saber o que está aparecendo de novo, né? Então, é sempre muita leitura de novos artigos, de novas tendências. Então, a gente tem um perfil diferente. Além disso, a gente tem também nosso pé no mercado, né? A possibilidade de a gente conseguir fazer trabalhos para empresas tanto públicas quanto privadas, como eu já tinha comentado, né? Fazer consultoria, fazer treinamento, fazer pesquisas, oferecer cursos, enfim, a gente acaba tendo uma atuação muito mais centrada, né? Muito mais especializada na nossa área, do que um professor de uma outra escola, que geralmente ele é obrigado a dedicar, em muitas escolas, o professor de 40 horas, ele tem que dar 40 horas de aula. Então, não sobra tempo nem para corrigir trabalho, né? Muito mais para ler um artigo ou para fazer uma pesquisa, né? Então, isso é realmente um diferencial do nosso curso. Mas nós temos também professores de período parcial,
que são professores que têm empresas, geralmente de consultoria, ou têm alguma outra atuação no mercado. Então, eles têm uma dedicação menor, eles participam de alguns projetos de pesquisa, mas não têm a mesma exigência, e aí eles têm uma atuação muito mais forte no mercado. E isso a gente considera fundamental no nosso curso, porque você precisa ter um pouco dessas pessoas também que estão ali no dia a dia para ver quais são os problemas mais recentes que as empresas estão encontrando. Mas são pessoas que têm conceito, que têm uma bagagem forte, então eles quando vão para uma empresa, eles já têm toda uma preparação para discutir esses problemas, por isso que eles também são muito procurados. E então nós temos professores, nós temos de período parcial, de período integral, nós trazemos também convidados profissionais de mercado para falarem sobre suas experiências. Então a ideia é trazer um conjunto bem rico, né, de professores, de profissionais, para oferecer as nossas disciplinas. Então a ideia foi montar um curso realmente profissional, de alto nível, onde você consegue trabalhar pessoas que querem uma formação, uma entrada no mercado, e também aqueles que já têm uma experiência, que têm uma formação anterior, que querem atualizar esse conhecimento. E aqui eu tenho uma grade básica, né, com as principais disciplinas. Depois vocês vão receber todo esse material, daqui a pouco eu vou falar como funciona o contato, né? Nós temos uma pessoa que cuida de todo esse material de comunicação entre nós e vocês, mas aqui dá uma ideia, né, do que vocês vão encontrar ao longo do curso. Então nós vamos discutir comportamento do consumidor, inovação, o mercado B2B, vamos falar de marketing de relacionamento, gestão de produtos, brand equity, e-commerce, varejo, distribuição, estratégia, marketing cultural, política, ética, finanças, gestão de pessoas, pesquisa. Vamos ter também um jogo de empresas, que é um software muito interessante, porque ele simula uma empresa. Vocês vão ter a oportunidade de montar, cada grupo vai ser uma empresa e gerenciar toda essa empresa de uma maneira simulada, né? Que é muito interessante porque você toma todas as decisões, você entende o que acontece, mas não corre o risco. Se a empresa não tiver sucesso, você não vai ter que pagar as contas no fim do jogo, né? Só cai a nota um pouquinho, mas é uma experiência muito rica. Então, o nosso curso é um curso que é certificado pela USP, ele é classificado como um curso de pós-graduação lato sensu, ele vai ter uma duração de 21 meses, então são 2 anos, né, com as férias aí no meio. Nossas aulas são quinzenais, sempre aos sábados, de 8 horas de duração. Nós temos um controle de presença, né, nas aulas, e a aprovação exige 2 coisas. Exige, em cada matéria, 75% de presença e nota mínima de 7. E aí tem que tomar cuidado, porque nós temos disciplinas de 8, de 16 horas. No caso de uma disciplina de 8 horas, significa que você tem que estar lá no dia, né? Se você precisa estar presente, 75%. Se for uma disciplina de 2 dias, você pode vir num dia e ficar só uma parte no outro, que ele completa 75%. Mas se for uma disciplina de um dia só, tem que tomar cuidado, porque se não estiver presente, perde a frequência e não consegue aprovação. Um outro ponto que é importante também, né, que a gente discutiu muito, que é essa questão da pandemia, né? A gente pode fazer um curso de 2 maneiras, né? Pode fazer online, pode fazer presencial. Embora a tendência deva ser para o futuro, né, a gente ter cada vez mais cursos híbridos. Então isso também é uma questão que a gente está discutindo mais para o futuro. Porque, como eu falei, né, na verdade, o futuro todo vai ser híbrido, né? Não vai existir o melhor isso ou aquilo. Vai ser uma combinação de coisas que você pode utilizar de bom, tanto do físico quanto do presencial. Então, eu pelo menos enxergo assim, que num curso tem algumas coisas que você não precisa se deslocar para assistir, né? Para assistir um vídeo que tem um conceito, para fazer uma discussão, dá para fazer online. Agora, para outras questões que envolvem mais interação pessoal, você precisa ter aula presencial. Aquela hora que as pessoas têm dúvidas, que você pergunta, que você entra mais a fundo.
que você precisa avaliar melhor a aprendizagem. Então, imagino que a tendência de futuro seja cada vez mais essa hibridização. Mas hoje em dia, por causa da pandemia, a gente não pode fazer ainda aulas presenciais. Esse curso ele foi criado e as outras turmas foram aulas presenciais até o ano passado, ou então, por exemplo, a turma 2 que está acontecendo agora, eles tiveram o primeiro ano presencial, normal, e o segundo eles passaram para o digital. Então a gente está fazendo online por questões tanto de legislação, né? E também por preocupação nossa com a saúde dos nossos alunos. Então a gente vai continuar as primeiras aulas fazendo online até que a gente tenha uma liberação, tanto das autoridades sanitárias quanto da própria USP, né? A USP tem também os seus protocolos, tem aqueles sistemas também de cores, né? Então, conforme a USP for liberando, a gente volta para as aulas presenciais, porque a essência desse curso é presencial. Mas nesse momento, a gente tem que iniciar online por limitação mesmo, né? Por falta de opção. Então, enquanto a gente estiver nas aulas online, nossa programação vai ser sempre dessa forma. A gente começa às 8h30, a gente usa um aplicativo que é o Zoom, né? Imagino que muitos de vocês já conheçam, e toda a parte de contatos, mandar o link, dúvidas, a gente vai ter uma equipe, que é a nossa equipe de apoio. Então, eles vão passar para vocês o agendamento, vão passar o link, vai ter um suporte caso tenha alguma dificuldade. Embora a gente já está com um ano aí de pandemia, eu acho que todo mundo já ganhou quem nunca tinha visto, agora já virou especialista em lives à distância, né? Então, vocês já devem conhecer o Meet, devem conhecer o Zoom, devem conhecer o Teams, e daí, dependendo da empresa, do momento, cada um usa um, né? No nosso caso, a gente fez uma avaliação e selecionou o Zoom. E, então, começa a aula às 8h30, nós temos um intervalo para o coffee break das 10 às 10h15, um almoço de 1 hora, do meio-dia à 1h, e depois de tarde um outro coffee, a aula termina às 5h. Assim que for autorizado a volta presencial, aí a gente avisa vocês, mas destacando, né, a segurança de vocês é a nossa primeira prioridade. A gente vai fazer isso com muito cuidado. Só no momento que o governo autoriza, a USP autoriza, e nós vamos conversar com vocês para saber como vocês enxergam essa volta, né? Se vocês se sentem à vontade, confortáveis, para a gente analisar e tomar a decisão no momento certo para voltar. A gente não quer obrigar ninguém que se sinta inconfortável a voltar, né? E aí a gente discute as alternativas, eventualmente mantém uma parte online, outra presencial, mas isso é coisa para discutir mais para frente quando chegar o momento, né? Mas o cronograma, de modo geral, se mantém o mesmo, né? Com algumas pequenas diferenças. A aula continua sendo às 8h30, temos o nosso intervalo para o coffee, sendo que coffee ele está incluso na taxa de vocês, então ali do lado das salas de aula tem uma cantina, onde a gente já fez um convênio com eles e vocês têm direito ao café gratuito. Aí depois sai para o almoço é por conta própria, pode ser adquirido na própria cantina, ou se vocês preferirem, existem algumas opções em volta do campus. De tarde tem outro intervalo para o coffee, que também é gratuito, e a gente termina a aula às 5h. Como é que é a avaliação, né? Todo mundo quer saber. E a nota, como é que vai ser, né? Então, a nossa avaliação, ela está padronizada, né? Todos os professores vão trabalhar dessa maneira. Eles vão pedir para vocês sempre uma atividade prévia, né? Então, antes do dia da aula, vocês já recebem uma lição de casa, um trabalho que vocês precisam preparar e entregar antes da primeira aula, né? A gente trabalha com o conceito da pedagogia, que é muito importante, que eu acho que vale para a vida toda, né? Um bom trabalho, ele funciona bem quando você faz uma boa preparação prévia. Então, sempre essa atividade prévia é algo selecionado para você já entender o assunto que vai ser discutido e já chegar
num nível mais ou menos nivelado com os outros sobre os conceitos básicos, para que daí o aprendizado já aconteça a partir de um certo nível. Então você já começa aprendendo antes na leitura e depois você aprimora isso, discute detalhes, aprofunda na aula. Então essa atividade vai ter um peso de 20% da nota. E os outros 80% aí vai ser em função de alguns trabalhos que o professor estabeleça, e aí é função então da dinâmica, né, da pedagogia de cada professor. Então pode ser uma prova presencial, uma prova virtual, pode ser trabalhos, é o professor a seu critério que define. E essa nota final, né, com esses pesos ponderada, deve ser no mínimo então 7, né, como eu comentei antes, para ser aprovado em cada disciplina. E como eu já tinha comentado, né, além disso tem uma exigência geral, que é da USP, né? Então a USP exige que todos os cursos que são classificados como cursos de pós, cursos de extensão, tenham um trabalho de conclusão de curso, um TCC. Então todos os alunos vão ter que em algum momento escolher o orientador. Nós vamos passar para vocês, tem 6 professores que são orientadores, eu sou um deles, e cada um tem os seus temas de interesse, de pesquisa. Nós vamos ter um dia específico em que vai ter os detalhes de como que é o processo todo do TCC, o nome dos professores, o perfil, as linhas de pesquisa, os contatos. Vocês vão buscar esses professores e junto com eles desenvolverem um projeto que vai ser a base da monografia que vai ser orientada por esse professor. Então essa monografia, ela vai ser desenvolvida. Nossa sugestão é que você faça ao longo do segundo ano. Um ano é tranquilo para se desenvolver, né? Então no início do ano, do segundo ano, você procura o orientador, trabalha com ele durante o ano e apresenta no fim do ano. E essa monografia vai ser defendida para uma banca pública, né? Então a banca pública, né, é uma característica dos TCCs, das universidades públicas, né, que vem desde a Idade Média, que é a ideia de que todo conhecimento científico é apresentado para o público em geral. Qualquer um, a princípio, né, teoricamente, qualquer um pode assistir, participar, fazer perguntas, né? Essa é a origem da banca, da apresentação, né? Inclusive existe até hoje a tradição, né, que a toda apresentação você deve deixar a porta aberta, você não pode trancar a porta, porque qualquer pessoa tem que ter acesso àquilo que está fazendo. E essa banca é composta por 2 pessoas, o seu orientador e um professor convidado que vai ser definido em conjunto pelo orientador e pelo orientado. Isso então vai ser uma apresentação no fim do curso. Então nas últimas semanas vocês vão ter um prazo para entrega e depois de mais algumas semanas a defesa em si. E nessa defesa você precisa ter uma nota mínima de 7, que é a média dos 2 componentes da banca, para ser aprovado. Em relação à parte mais, os processos, né, a parte burocrática, né? Nós temos na USP um sistema que, na verdade, é um integrador de sistemas, né, onde você tem todos os subsistemas da USP. Então eles têm o nome de planetas, de luas, né? Então nós temos Marte, por exemplo, que é onde está o nosso salário, Júpiter, onde está a graduação, e Apolo, que é onde estão todos os cursos de extensão. Então vocês, assim que vocês se matriculam, vocês recebem o atestado de matrícula e vocês já podem acessar o Apolo. O Apolo vocês encontram nesse link, que está nesse site, então USP Digital, na opção Apolo, e ali vocês então entram com o seu e-mail USP, definem a sua senha, com base no seu número USP que vocês vão receber, e ali tem todas as informações sobre o curso em si, né? A publicação das notas, a sua frequência, tem uma opção, né, que todo curso tem uma avaliação
que vocês vão fazer de cada disciplina, de cada professor, e a situação administrativa, se está matriculado regular, se está faltando alguma pendência, pode ser que esteja faltando algum documento, alguma coisa específica, né? Vocês vão encontrar tudo lá. Então, entrando nesse endereço, essa é a visão geral que vocês vão ter, né? Ou do Apollo, e aqui em cima tem, na segunda parte, né? Acesso, tem a opção de entrar, vocês clicam na entrar. Se for primeiro acesso, a primeira vez que vocês entrarem, clique em primeiro acesso, que ali vai criar a senha de vocês. Depois disso, vocês usam sempre o entrar, e se perder a senha, entra no esqueci a senha, que daí ele envia uma senha nova. E no menu de cima, daí tem as diversas opções de acesso às informações no sistema. Então, esse é o sistema que a gente tem, né, que é integrado de todos os cursos de extensão. Entrando com o seu número USP e sua senha, você consegue acessar todas as informações sobre o curso. A parte administrativa e a parte financeira, contábil, é toda controlada pela FUSP. A FUSP é uma das fundações de apoio que tem dentro da USP, e eles têm uma estrutura muito boa para fazer toda a gestão financeira e contábil, ou seja, é com eles que vocês vão conversar sobre todas as questões de pagamentos, emissão de boletos, recibos, receber os boletos, etc. Então, através do site da FUSP, vocês conseguem acessar. Então, no Apollo tem todas as informações acadêmicas, na FUSP tem todas as informações financeiras e contábeis. As mensalidades vencem sempre no dia 20 de cada mês, né? A FUSP vai encaminhar para vocês os boletos. Os boletos ficam disponíveis para reimpressão no site da FUSP, através desse link vocês conseguem entrar. E todas as informações, dúvidas, suporte, vocês entram em contato com a nossa equipe de apoio, que eu tinha comentado antes, que vocês conseguem entrar em contato através desse e-mail, contato MBA-USP, mba-marketingus.org. E o pessoal da equipe de apoio também vai enviar para vocês todo o material que vocês vão usar. Material de aula, atividade prévia, cronograma de aulas, comunicações da coordenação, enfim, todas as informações relevantes vocês vão receber através da equipe de apoio. Então, qualquer coisa, esse e-mail vai ser importante para vocês tirarem dúvidas, receberem documentos, ficarem atualizados com as informações do curso. Aquele endereço que eu mostrei, se vocês entrarem, vai entrar nessa tela. Então, essa é a tela da FUSP. Ali pelo CPF, data de nascimento, vocês entram e conseguem acessar as informações que eu comentei antes. Então, pessoal, o que a gente tinha para hoje, assim, de uma maneira geral, é isso, né? Fazer essa apresentação geral, essa visão do curso, falar para vocês um pouco aí sobre quais são os critérios que a gente pensou na hora de montar o curso, como que a gente vai interagir com vocês. Nós estamos sempre à disposição, né? Qualquer dúvida, vocês primeiro acionam a equipe de suporte e que eles entrem em contato com a gente. E se houver alguma necessidade, eventualmente a gente entra em contato direto também, né? Mas mais uma vez, então, reforçar, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira turma. Espero que vocês tenham sucesso no curso, que ele atinja os nossos objetivos, que vocês saiam realmente satisfeitos. Fique à vontade para qualquer comentário, qualquer sugestão. Críticas também a gente aceita, contanto que sejam feitas de boa vontade. Mas nosso objetivo é sempre crescer, evoluir o curso, ajustar. Até porque a gente sabe, né, que, entre outras coisas, o mundo muda e os cursos têm que mudar também, né? A gente não pode ficar com um curso só, a mesma coisa. Conforme vocês vão trazendo necessidades, a gente vai sempre buscando entender o que vocês estão querendo e incorporar. Então, de modo geral, a gente busca ser bastante flexível, né? A gente entende que, até certo ponto, vocês têm, né, uma vida agitada, uma série de outros compromissos, embora a gente lembre que é importante, né, que no MBA ele exige um nível de compromisso relativamente alto, né? Então, realmente, ele vai demandar de vocês
que vocês dediquem um certo tempo, né? Nosso curso, ele vai dar muito dado para vocês, né? Mas transformar esses dados em informação, aí já vai ser o trabalho de vocês. Vocês é que vão ter, quanto mais vocês explorarem os professores, explorarem o material, tentarem tirar o máximo possível, melhor vai ser para vocês. Então, isso exige um certo tempo, porque você precisa parar, analisar, refletir. Entre outras coisas, né, a gente busca evoluir, assim, uma maturação, um amadurecimento dos alunos, né? Trazer novas ideias, novos conceitos. E isso não é uma coisa que entra assim rápido na nossa mente, né? Às vezes você precisa parar, pensar, refletir, entender como é que se encaixa dentro daquilo que você já conhece, da sua experiência. Então são coisas que muitas vezes não é assim simples, não é rápido. Eu estou vendo que tem um comentário, mas eu não consigo ver aqui porque está pequeno, né? No chat, deixa eu ver com a Carolina, se tem algum comentário, alguma coisa que o pessoal já colocou, porque aqui eu não consigo ver direto. No chat, professor, para a gente criar um grupo no WhatsApp. Perfeito. Seria bom. Então, muito obrigado a você, da minha parte, o professor Lúpoli, de todo o corpo docente. Sejam bem-vindos, então. Até daqui a pouco.